Chegamos ao módulo 6 e aqui nós vamos falar especialmente sobre as bases legais no contexto da Letros. Aqui nós vamos trazer só as principais, tá? Tem algumas outras bases legais, mas eu trouxe mais as que têm uma ligação no contexto da Letros, nosso dia a dia, mais para a gente ter um contato maior mesmo. Então, as bases legais, elas são utilizadas para realizar o tratamento de dados pessoais. Então, necessariamente, quem vai tratar os dados pessoais deve se utilizar de alguma base legal, tá? Então, não existe você tratar dados pessoais sem ter claro e informado qual é a base legal que você está utilizando para tratar este dado, ok? Então, o primeiro dado, primeira base legal, na verdade, que nós vamos falar aqui é a base legal do consentimento. Então, através do fornecimento do consentimento do titular, nós podemos fazer o tratamento de seus dados. Então, essa é uma base super utilizada, tá? Então, exemplo, você baixa um aplicativo, informa seus dados pessoais e clica em aceitar os termos de uso da política de privacidade. Você acabou de dar o seu consentimento para que a plataforma utilize os seus dados pessoais. E essa é um exemplo de base legal. Outro exemplo de base legal, obrigação legal. Então, quando existe a necessidade de cumprimento de alguma obrigação legal ou regulatória pelo controlador, ou seja, pela pessoa que coletou e que é responsável pelo tratamento de dados. Por exemplo, para cumprir alguma obrigação trabalhista e previdenciária, o controlador vai precisar utilizar esses dados e aí ele pode se utilizar da base legal da obrigação legal. Certo? Base legal da execução de contrato. Então, para executar algum contrato do qual o titular seja parte ou de procedimento preliminar relacionado ao contrato, pode-se utilizar da base legal da execução do contrato. Por exemplo, utilização de dados pessoais da pessoa colaboradora para admissão. Vai ser necessário utilizar esses dados para fazer a admissão dessa pessoa e a base legal desse tratamento é a execução do contrato. Tá bem? E a base legal, na verdade, do interesse legítimo. Essa é a base legal de mais difícil configuração, digamos, né? Então, para atender os interesses legítimos do controlador ou do operador, exceto nos casos que prevalecerem os direitos de liberdade do titular. Então, a pessoa que vai fazer o tratamento dos dados, ela pode se utilizar da base legal do interesse legítimo, dizendo que ela tem interesse legítimo em utilizar aquele dado para em tratar aquele dado para alguma coisa, né? E aí a gente vai entrar na finalidade. Ela precisa também dizer a finalidade. Aqui é só a base legal mesmo que tem o interesse legítimo. Então, um exemplo é a utilização de dados de alunos na construção de uma visualização socioeconômica. Pode acontecer? Pode acontecer. É um pouco difícil de configuração em termos de algum questionamento? Também, porque a gente fica aí, como eu posso dizer, é a base legal que nos traz menos segurança. Tá? Então, se é possível utilizar outra base legal, utilizemos outra base legal. Se não houver de forma alguma outra base legal, daí nós realmente podemos utilizar a base do interesse legítimo, considerando todos os seus riscos, né? Enfim, acabamos aqui o 6º módulo. Nos vemos em breve para o próximo módulo. Tchau, tchau!